Então aconteceu assim, essa senhora estava doente, ela já era previsto que ela ia acabar falecendo por conta da problemas de saúde. E mesmo assim o filho dela, como eles não sabiam exatamente o momento, ele foi trabalhar, né, numa banca de revista que ele tinha em Sorocaba, se eu não me engano. Eu sei que era próximo ali, uma cidade vizinha. E a mulher dele ficou cuidando da mãe. Então ela acordou de manhã, como ela sempre fazia, fez um chá para levar para essa senhora. E quando ela foi levar o chá, essa senhora já estava morta. Então, como ela tinha uma filha pequena de 10 anos, ela não quis ficar em casa sozinha com a criança, para a criança não ficar olhando a avó Tá ali falecida, daquele jeito, né? Isso. Então, o que ela fez? Ela trancou a casa, ela deixou o defunto lá, no caso, trancou a casa, saiu com a criança, fechou com cadeado, inclusive desceu uma escadaria grande que tinha lá, subiu uma rua e foi até a esquina que eu falei, onde estava a bifurcação, né, onde estava o armazém. Dava para ver a casa dela dali, inclusive. Foi no telefone público e ligou pro marido dela, avisando do falecimento da mãe dele, pedindo que ele tomasse providências, né? Aí, enquanto ela aguardava ele, o Paulão, que era da mercearia, escutou essa conversa, né? E percebeu que ela não saiu dali, ela ficou ali o tempo todo esperando o marido chegar com agente funerário. Levou mais ou menos uma hora. Quando os dois chegaram, ela se juntou a eles, foi até a casa, abriu tudo, né? Subiram a escadaria, abriu os cadeados, e o filho dela foi na frente. Como ele já sabia que ela estava morta, ela não se ela levou um susto, porque quando ele entrou no quarto onde ela estaria, ele deu um grito. E ela pensou, mas por que ele está gritando se ele já sabe que a mãe estava morta? Aí ela saiu correndo para ver o que tinha acontecido. Foi quando ela também viu essa senhora com a caveira exposta, né? Nossa. Sem os globos oculares, sem a língua e sem uma das orelhas. E o corte era simétrico, era perfeito, como se fosse feito com bisturi. Não tinha nenhuma mancha de sangue em lugar nenhum do quarto. O rosto tinha desaparecido, essas partes todas sumiram, ninguém encontrou. Aí ela também gritou, obviamente, né? Aí ela ficou assustada. E nesse caso virou um caso de polícia, né? A partir daí. Então o agente funerário não pôde tocar no corpo, avisou a delegacia local que vieram recolher o corpo. E quando eles foram tocar no cadáver dessa senhora, que já faziam horas que tinha morrido nesse caso, sim, né? Eles perceberam que ela estava quente. E eles acharam isso estranho. Até tá isso no BO do caso, que o corpo ainda se encontrava quente, né? O que não é normal. Ela deveria estar gelada, fria, dura, né? Uhum. E não quente, mole, como se tivesse falecido naquele momento, ou como se estivesse viva ainda, né? Então eles acharam isso muito estranho, anotaram isso, mas não levaram em consideração para o inquérito em si. Simplesmente fizeram a necrópsia depois, e no laudo, o laudo deveria sair no dia seguinte, né, a necrópsia, só que não saiu. O delegado, que foi até lá e viu que ela estava quente, estranhando tudo isso, e nunca tinha visto nada assim, a primeira coisa que ele pensou isso aí foi coisa de extraterrestre. Inclusive foi a primeira pessoa que começou a falar sobre isso, né, quando viu o cadáver dessa senhora, nessa situação. E ele chegou a dar uma entrevista, acho que para um programa ou para um jornal na época, dando a opinião dele, né? E falando que quem tinha que investigar isso não era o delegado, nem a polícia, que quem tinha que investigar isso éramos nós, né, os ufólogos, pesquisadores da área do insólito. Mas naturalmente que isso não aconteceu de imediato, né? Isso levou um certo tempo. O caso acabou sendo arquivado, né? Foi dada a causa-morte dela, aí que vem o estranhamento dessa história. O médico legista foi pressionado pelo delegado, e o delegado ele queria que o médico colocasse lá desconhecido, porque seria o mais correto, claro, né? Pelas circunstâncias. Só que o médico legista, conhecendo o delegado e sabendo que ele já tinha falado com a imprensa, ele ficou com receio de colocar desconhecido, porque ele pensou, se eu fizer isso eu vou estar reforçando essa história de alienígenas, e ele não queria se envolver com isso. Então ele pensou, eu vou colocar roedores, e foi o que ele fez. Ele botou roedores, mesmo sem nenhuma evidência com relação a isso, não tinha pegado, não tem tinha nem marcas, como ser, né? Mas foi o que aconteceu. Ele botou isso no laudo, encerrou a história, o delegado não gostou, ficou chateado com isso, e não falou mais nisso, até que eu apareci lá, 2 anos depois. Primeiro eu fui conversar com o filho da... Você foi o primeiro ufólogo que teve no local não teve ninguém?
Não, teve gente que foi antes. A Encarnação Zapata Garcia foi, teve mais uma outra moça que foi também, e teve mais um ufólogo de São Paulo que já é falecido, não me lembro o nome dele agora. Eu sei que foram 3. Eles tentaram colher material sobre esse caso e não conseguiram. Por quê? Porque lá naquela delegacia existiam 2 delegados. Um delegado era um delegado, vamos dizer assim, crente, que achava que existiam alienígenas e tal e facilitaria a vida da gente. O outro delegado é cético e não gosta de tocar nesse assunto. E para azar dos 3, quando eles foram lá, quem atendeu eles foi o delegado cético. Entende? Uhum. Quando eu fui, eu dei sorte que eu consegui localizar o delegado crente, vamos dizer assim. Então, ele, além de ter me atendido muito bem, ele me arrumou a BO do caso e me liberou informações para eu conseguir no fórum todo o laudo e as fotos do caso. Aí foi o que eu fiz. Eu fui no fórum, consegui um material e, inclusive, eu fiz cópia desse material na época, eu lembro, e mandei para os ufólogos que pesquisaram o caso, que tentaram pesquisar, né, que eles não conseguiram, para que eles também tivessem acesso a essas informações. E depois eu fui falar com o médico legista, porque ele não ficava na mesma cidade, ele era uma cidade vizinha. Conversei com o médico para tentar entender o que estava acontecendo. Perguntei para ele por que ele colocou roedores, né? E era estranho, ele não respondia esse tipo de pergunta, mas ele estava conversando comigo e com outro colega que foi junto comigo, o Fábio Avolio, que também era pesquisador de ufologia na época, em São Paulo. Ele desistiu também da área, ele só trabalha com turismo agora. E ele esteve comigo lá e ele ficou até chateado porque o médico, ele ficava caminhando com nós dois para lá e para cá. Isso do lado de fora do local onde ficava os corpos, né? Sim. Então, e tinha um grupo de policiais que estavam perto de uma porta. Então, quando a gente caminhava em direção aos policiais, nós 3, o médico ficava falando que era rato, que era muito esquisito, mas que era rato, que eram roedores e tal. Quando a gente se afastava deles e ia em direção à sala dele, que ficava num outro prédio vizinho, ele mudava o discurso e ficava falando, não, mas é uma coisa muito esquisita, eu nunca vi nada disso na minha vida. Inclusive eu registrei em fotografia, porque eu achei muito estranho e tal. E claro que eu pedi as cópias das fotos dele, ele nunca me mandou, nunca liberou esse material. Ficou só para ele, deve estar lá ainda com ele. Ele tinha uma câmera boa, já digital na época, profissional. E... enfim, foi isso. Bom, com relação ao caso dessa senhora, a gente trabalhou com hipóteses, né? No final do livro eu coloquei uma parte, no final do capítulo, perdão, eu trabalhei com a hipótese seguinte, né? Para tentar explicar o que aconteceu com ela. É claro que tem outros detalhes que a gente tem que falar para as pessoas poderem entender. Por exemplo, durante aquela hora que essa moça estava no telefone público e o Paulão estava vigiando, vamos dizer assim, né, o que estava acontecendo, eles escutaram todos os cães fazendo barulho num determinado momento. E todos os gansos também, da região. Que horas eram isso? Puxa, não vou lembrar de cabeça agora o horário certinho, mas foi... Era à noite? Não, era de manhã já. Foi no horário em que ela tinha ligado pro filho, depois que ela descobriu que a mulher tinha morrido. Isso aconteceu depois. Mas já tinha sol assim, não tinha vizinhos? Sim, já tinha amanhecido, já era de manhã. Dia claro, hein? Sim, dia claro. E ninguém viu luz, não viu nada? Não, os vizinhos? Não, na verdade não aconteceu nada visualmente, é isso que é o esquisito do caso. A única coisa visual que ocorreu foi os cães e os gansos que de repente começaram a fazer barulho, sem motivo. Porque não entrou nenhum carro naquela rua. Lembra que eu comentei que tem uma rua que dá acesso a uma bifurcação? Nenhum carro passou. E os vizinhos antes não viram luzes por cima da casa dela dias antes? Nada. Esquisito. Não foi visto nada. Só estranharam, todos os moradores da região estranharam o fato dos cães deles e dos gansos fazerem barulho sem motivo. Sim. Porque não apareceu absolutamente nada. E nesse interim foi que aconteceu da retirada do rosto dela. Da face, no caso, e foi feita a extração. Quanto tempo que deu do falecimento dela até o retorno deles pro local? Não, eles não têm certeza da hora do falecimento, mas teria sido de madrugada. Não, eu digo assim... Teria sido entre meia-noite e 1 hora. Quando você falou... Ela só descobriu na parte da manhã. Então foi durante a madrugada. Que ela morreu, sim. Ela morreu, aí a mulher resolveu sair da casa, né?
Não, ela morreu e a mulher descobriu que ela morreu na parte da manhã, quando ela foi levar o chá pra ela. Mas chegou lá, ela estava ainda inteira. Sim, inteira. E aí ela saiu da casa, porque ela não queria ficar sozinha Com a criança de 10 anos que ela tinha. Isso. Saiu pra telefonar e avisar o filho. Quanto tempo deu dessa saída dela pra telefonar? 1 hora. Uma hora? Pro filho voltar com o agente funerário. E Eu aí já falei chegou lá, ela já estava totalmente limpa. Isso. Do pescoço pra cima, somente ossos, nem a massa Somente ossos. encefálica tinha? Ou você não sabe dessa informação? Não. O couro cabeludo estava intacto. O rosto foi cortado nessa parte. Olha aqui, só. da pele, na divisão. Ela foi cortada aqui. Você citou que ela estava sem os olhos, né? Sem os olhos e uma das orelhas. E a língua? E o nariz também. E a língua, exato. A língua sem também? Sem a língua. A massa encefálica não foi informada se estava... Não. A massa encefálica estava no lugar. Normal. Eles não mexeram na parte interna dela. Sim. 1 hora pra deixar no osso branco, né? Sem... Eu acredito que foi menos tempo, porque os animais, eles só começaram a fazer barulho cerca de meia hora depois que ela ligou. Então, se aconteceu alguma coisa, foi num intervalo de 20 a 30 minutos. Sim. E foi uma coisa cirurgicamente perfeita, né? Sim. Não, e outra, né? Ela não teve sinal de arrombamento, não teve nada, né? Então foi algo que surgiu dentro do quarto dela. É o que a gente tava falando ontem. Não tinha marca na maçaneta, nada de mãos? Nada. A polícia não encontrou nada. Então, inclusive eles procuraram o rosto, né? Porque as partes que faltavam, eles procuraram no quarto, na casa. Eles reviraram tudo, não encontraram absolutamente nada. Caramba, meu. Do ponto de vista policial, aliás, por conta dos jornalistas, né? Que o jornalista especula muito. E evidentemente eles não gostam, ninguém gosta de ir pro lado do Fantástico. Sim. Então o que o pessoal faz? Eles ignoraram os cães que fizeram barulho, os gansos, ignoraram essa história do corpo tá quente, horas depois do falecimento, e ignoraram também as marcas, né, os vestígios que não estavam presentes. E começaram a fazer acusações, suspeitas, né? E uma das acusadas foi essa mulher. Que era a mulher do filho dela, né? A cunhada, no caso. Ela foi acusada pelos jornalistas, não pela polícia. Isso aí, essa suspeita acabou ocorrendo uma briga entre eles, obviamente, e eles acabaram se separando. Nossa. Essa separação durou exatamente 2 anos. Eles tinham acabado de voltar quando eu apareço lá junto com outro ufólogo. Então, vocês imaginam a reação deles, né? Claro que eles não me receberam bem, né? Agora que eles se acertaram, você chega lá, né? Eu fui expulsado de lá. E daí eu fui direto pra delegacia conversar com o delegado, fui por outros meios, né, pra tentar conseguir informação, porque eu vi que ali não ia dar certo. Sim. E eu também não queria incomodá-los, né, claro. Não, mas é impressionante. Eu anotei aqui uma dúvida, né? O legista, normalmente, o médico legista, ele dá a causa-morte da pessoa. No caso, a causa-morte dela, como você falou, ela já estava doente, sabe-se lá o motivo, né? E ela morreu devido a essa doença. Então ela estava morta. Correto. Não é isso? Isso ela mesmo. morreu. Então o legista ele poderia falar assim, ó, um exemplo aqui, não sei se foi isso, mas um exemplo. O coração dela parou, ela tinha um problema cardíaco, tal. E não citar o problema da mutilação do corpo, né, da pessoa. Não, mas ele é obrigado que quando ele faz a necrópsia, ele tem que apresentar tudo que ele encontra. Inclusive tem que ter fotos anexas no laudo, né? E quando ele foi falar do rosto, ele falou que os cortes foram feitos posteriormente à morte dela. Isso tá bem claro no laudo. Tá. Ele separa as coisas, né? Isso ele deixa bem separado. E ele fala, só que quando ele vai falar da causa dos cortes, ele apela pros roedores. Para ratos, no caso. Sim. Esse caso foi levado às Forças Armadas ou alguma... Não, ele morreu no fórum da cidade, lá de Santa Isabel. Inclusive no dia que eu estava lá no fórum, que a funcionária do fórum estava me atendendo, né, para conseguir a papelada,
eu tinha o número da BO que o delegado tinha me passado, e daí fiz a solicitação publicamente, né? Sim. Para fazer cópias. A gente pede vistas ao processo. Daí um advogado que trabalha no fórum, que é público, ele faz essa solicitação. Sempre tem um delegado, um juiz que fica de plantão nos fóruns, né? Aí eles autorizam ou não a vistas ao processo, nesse caso foi autorizado. E daí eu vou lá e entrego essa autorização, e daí essa funcionária vai no arquivo, tira do arquivo o material e deixa comigo. E daí eu vou no Xerox ali mesmo, dentro do fórum, e faço as cópias, né? É assim que funciona o processamento. É assim que funciona para qualquer pessoa que tiver interesse. Os meios legais, né? Dados. Isso. Os meios legais. É um caminho legal para você conseguir cópias desse material. Sim. De qualquer material, né? De pessoas que morreram ou que foram, enfim, processadas, ou alguma coisa assim pela delegacia, que daí vai parar no fórum. Daí eu consegui cópia desse material dessa forma. No dia que eu estava conseguindo essas cópias, conseguindo esse material, a funcionária olhou para mim e falou assim: então vocês vão reabrir o caso. Como é que ela falou? Ela falou assim: vocês vão reabrir o arquivo X de Santa Isabel? Aí eu dei uma risadinha que nem você deu e falei, mais ou menos isso. Porque eu, na verdade, não era policial, né? Mas eu estava interessado em tentar descobrir o que estava acontecendo ali. Até mesmo, com outro ponto de vista, no caso. Até mesmo os policiais que participaram, né? As autoridades envolvidas ali que viram que não era algo comum, né? Queriam que outros profissionais, sejam de outras áreas, né, pudessem mexer nesse caso. Inclusive era isso a próxima pergunta que eu ia te fazer. Ela chegou, esse processo foi pra frente? Houve alguma exumação do corpo dessa senhora? Não. O corpo dela deveria estar enterrado lá mesmo onde foi feita a necrópsia. Ela não foi feito um velório da família, nada disso. Ela simplesmente saiu do necrotério e foi enterrada num túmulo público ali mesmo. Tinha um cemitério acoplado ao Instituto Médico Legal ali daquela cidade. Nem era a cidade dela, né? E ela foi enterrada ali. E não encontraram níveis de radiação ali no quarto, nada? Olha, eu não tive acesso ao quarto, né? Eu teria contador Geiger e poderia ter checado isso. Apesar de 2 anos, já é um bom tempo. Mas ninguém teve essa preocupação? Não. Aí você vê que parece que nesse lado aí, a polícia técnica lá, não sei se é a palavra certa, parece que eles não são tão preparados para certos casos insólitos, né? Não, mas eles não estão preparados. É isso que eu discuto no meu livro. E a polícia brasileira não é a KGB russa. A KGB russa, eles têm contador Geiger, eles têm outros tipos de equipamentos mais sofisticados que eles usam para qualquer tipo de investigação, se for necessário, né? Aqui no Brasil, a dependência é muito grande, e a carência de equipamentos também. Então, se um policial precisa de um equipamento desse tipo, ele teria que recorrer a um departamento de física de uma universidade, alguma coisa assim, porque eles não têm como equipamento dentro de uma delegacia um contador Geiger. E é uma coisa básica, né? Medir a radiação para ver o que tem, o que está acontecendo, claro. Porque, né? Sim. Causa morte a radiação. Sim. Ô Carlos, pode falar. Depois aconteceu um outro caso, em São Paulo também. Ô Carlos, só antes de você mudar o caso, só perguntar sobre isso que você citou dessa senhora. Teria a chance dessa senhora ser transferida para, por exemplo, os Estados Unidos sem que ninguém soubesse e o caixão ter sido enterrado ali com peso falso ali, né? Pra fingir que tinha alguma coisa no caixão e foi lá pros Estados Unidos para ser estudado esse caso? Vocês cogitaram essa hipótese? Na verdade eu fiz uma hipótese similar, né? Eu cogitei que ela poderia ter sido levada para a Unicamp, o mesmo local onde o ET de Varginha ou os ETs de Varginha teriam sido levados também, né? Inclusive tem um outro caso que eu vou mencionar logo para frente, que também esse sim foi comprovado pelo delegado que o corpo foi levado para a Unicamp.
Então a Unicamp parece que está envolvida em coisas desse tipo para depois eles pegarem esse material e entregarem para os americanos.